Eu gosto muito de Enoque, e eu não posso deixar de falar de Enoque, Vicenza e Gênova. É pouco que eu vou falar, né? Que eu não posso ficar muito tempo mais em pé por causa da minha perna, senão vai inflamar ainda mais essas veias. Mas é muito lindo, né? Enoque é uma aparição maravilhosa de Nossa Senhora. Vemos ali resplandecer como nunca o poder de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra, que pode aparecer aonde quiser, para quem quiser, falar o que quiser ou não falar também, se ela não quiser. Enoque, ela mesma foi a mensagem. Ela não precisou verbalizar a mensagem como ela faz aqui, como fez em Lourdes, em Fátima, em outros lugares. Ali, ela, São José, São João, Jesus e os santos, o Cordeiro e os santos, os anjos, foram a mensagem. Isso é muito lindo, porque Nossa Senhora até em silêncio ensina. Ela, com as mãos postas, elevadas ao céu em oração, ensina seus filhos a rezar. Com esse gesto, é como se ela dissesse aos seus filhos: rezem, rezem, rezem. Quem reza se salva, quem não reza se condena. É lindo ver Nossa Senhora Enoque fazer isso. E a Irlanda, né? Nossa Senhora visitou a Irlanda porque ela sabia o que ia acontecer na Irlanda no futuro também, né? Lá houve muitos escândalos, abusos de padres pedófilos que abusaram de crianças. Por causa disso, né, muitas igrejas na Irlanda fecharam, muitos colégios católicos fecharam, tiveram que ser vendidos para pagar indenização para as famílias, né, as vítimas desses padres apóstatas. E por causa disso, muitas igrejas fecharam, muitos colégios católicos fecharam. A fé católica enfraqueceu muito, recuou muito na Irlanda, e a consequência disso maior aconteceu esse ano com a legalização do aborto na Irlanda do Sul. Na do Norte ainda não, mas na Irlanda do Sul, aonde fica Enoque, o aborto foi legalizado. Qualquer mulher pode, portanto, ir a um hospital, matar o seu filho e não será presa por isso. E elas estavam, inclusive, né, fazendo uma passeata da vitória em Dublin, né, comemorando a vitória delas, né, as abortistas, festejando a vitória delas no parlamento da Irlanda do Sul, né, pela aprovação da lei que permite o aborto na Irlanda. A única coisa que está segurando a fé católica na Irlanda é Enoque. Somente Enoque. E vejam, é claro, a gente sabe, uma moça que reza o rosário nunca vai fazer um aborto. Ela nunca vai matar o seu próprio filho. Aliás, uma moça católica nunca vai se deitar com nenhum homem para engravidar sem estar casada, e nunca vai matar seu filho. As que fazem isso, logicamente, são as que não rezam o rosário. Então, logicamente, serão crianças, né, abortadas de pessoas que não são convertidas, de pessoas que estão no pecado, que não prestam, né? A gente poderia pensar, filho de católico não vai ser abortado nunca, né? Então, qual o problema? Pois é, não teria tanto problema se não fosse realmente, né, um pecado horrendo, né, hediondo perante Deus, né? Ninguém pode decidir quem vai viver e quem não vai. O único que tem essa autoridade de fazer isso é o Criador. E nenhuma mulher pode decidir qual filho dela vai viver e qual vai morrer. Porque, embora o filho esteja dentro da mulher, não é ela. É uma outra pessoa que tem alma própria, coração próprio. Logo, você não pode decidir se essa pessoa
vai nascer ou não vai, se vai morrer ou se vai viver, nem mesmo que seja seu filho. Você não tem o direito de decidir se seu filho vai viver ou vai morrer. O único que tem o direito de decidir isso é o Criador, não é você. Por isso é um pecado hediondo contra Deus, né? Tirar uma vida que Ele criou, e só Ele pode decidir quando começa e quando termina, né? E é um pecado bárbaro esse, né? Porque transforma a mulher num monstro. Vocês vejam que nenhuma cobra cascavel mata os seus filhotes. A mulher mata o seu filho. Uma vez, eu me lembro como se fosse hoje, né? Uma reportagem na televisão. Uma vez umas pessoas lá acharam uma cobra, né? Com os filhotinhos assim, e estavam tentando matar, né? Os filhotes da cobra. A cobra não deixava. Ela se enrolou em cima dos filhotes assim, para encobrir os filhotes. E ela tomava, né, as pedradas, as cacetadas das pessoas, para não deixar acertar nos filhotes dela. Então até uma cobra cascavel tem amor pelos seus filhos. Como pode a mulher não ter amor pelo filho das suas entranhas? Isso é um pecado bárbaro diante de Deus. É um pecado que desfigura a imagem, destrói a imagem e semelhança, né, de Deus na mulher, e transforma a mulher na imagem e semelhança do demônio. O demônio é que quer matar, o demônio é que quer destruir, tirar a vida do ser humano, não Deus. Então é um crime que não pode ser aceitado de maneira nenhuma. E o padre Gabriele Amorth, que já morreu, né, que era o maior exorcista do Vaticano, né, que inclusive defendia muito Medjugorje, Fátima, as aparições de Nossa Senhora, disse, né, o demônio é um sacrifício em louvor a Satanás. É ele que tem inspirado os países agora a aprovar o aborto. Por quê? Porque ele gosta desse tipo de sacrifício feito em louvor a ele. O aborto é um sacrifício de louvor a Satanás. Aliás, Herodes estava possuído justamente por esse demônio que gosta de matar crianças, né? Que gosta desse tipo de pecado, de sacrifício, que é o aborto. E é o mesmo demônio que hoje possui tantas pessoas que lutam, que militam, que batalham para poder aprovar o aborto. Então, infelizmente lá, né, na Irlanda do Sul, o aborto foi aprovado. E essas crianças mortas, né, tornam-se um sacrifício agradável a Satanás. Aí vocês vão dizer, para onde vão essas crianças? Não sei. Alguns dizem que vão para o limbo. Outros, né, não sabem para onde que vai, porque não são batizadas. Eu penso que são vítimas da nossa sociedade sem Deus. Eu penso que são vítimas da maldade, da crueldade humana, e portanto são mártires e vão para o paraíso. Se não vão para o paraíso, tenho certeza que vão para um lugar muito bom, né, para esperar a volta de Jesus, né, a parousia, o fim do mundo. Mas para um lugar sofrer mais ainda do que já sofreram quando foram assassinadas na barriga da mãe. Isso eu não acredito que Deus mande elas para um lugar assim, não. Muitas pessoas me perguntam, a gente deve rezar pelas crianças abortadas? A gente precisa rezar aquele terço de criança abortada? Não precisa, porque essas crianças não pecaram, não tem pecado. Para mim, são tão puras quanto os anjos. Na verdade, elas é que têm que rezar por nós, que somos pecadores, não nós por elas. Ainda assim, se você quiser rezar por ela, então oferece o rosário da Ave Maria por elas, já tá bom, tá? É a melhor oração, né,
que você pode fazer é o Santíssimo Rosário. Não tem oração mais poderosa que essa para tudo. Para criança abortada, criança viva, gente morta, gente viva, é o Rosário. É o Rosário de Nossa Senhora. O terço das lágrimas, o terço do amor, o terço da paz. Pronto, reza isso, oferece, está muito bom, né? Não precisa ficar com aquele negócio, ai meu Deus, né? O terço das crianças abortadas, eu tenho que rezar, por que vocês não rezam? Tem gente que já me criticou, por que eu não rezo o terço de criança abortada aqui? Porque não precisa. Porque não precisa, simplesmente por isso. Não precisa. Eu acredito que elas são mais santas do que eu, e que elas é que vão rezar por mim, não eu por elas. Mas ainda assim, né, de vez em quando eu ainda rezo o rosário da Ave Maria e ofereço por elas, e acho que está bom demais, né? Para mim são mártires, igual aquelas crianças que Herodes matou, né, e que deram a sua vida para salvar do menino Jesus. Eu acredito que essas crianças, na hora ali em que elas, né, são mortas pela própria mãe, eu acredito que elas oferecem a vida delas em sacrifício pela conversão de muitas almas de muita gente. Eu acredito que são mártires, né? E elas são mais santas do que eu, e eu é que preciso pedir a oração delas, não elas as minhas, né? Mas é terrível, é um pecado horrível. Na Argentina agora eles perderam, né? Os abortistas tentaram fazer com que a lei do aborto fosse aprovada lá, eles perderam. Então, revoltados, eles começaram a fazer nas praças um movimento para pegar a assinatura de quem quisesse renunciar ao seu batismo na Igreja Católica. A pessoa assinava um documento com todos os dados dela, aquilo era enviado para a Justiça, e a Justiça da Argentina obriga as igrejas, as paróquias a anular o batistério da pessoa, ou seja, o documento que certifica que aquela pessoa foi batizada na Igreja Católica e é católica. Então a pessoa renuncia a Jesus Cristo, renuncia a Nossa Senhora, renuncia à fé católica oficialmente. Isso na Argentina está acontecendo nesses dias, entendeu? Estava uma fila imensa de gente renunciando ao seu batismo católico, e até os próprios coordenadores desse movimento estão impressionados com a quantidade de pessoas que estão indo lá até eles para poder assinar o documento de renúncia à sua fé católica, dizendo que quando foram batizados eram crianças, eram bebês, não sabiam de nada disso, que era batismo, não queriam ser católicos, foram os pais que batizaram, e eles não querem ser católicos, não querem Nossa Senhora, não querem ter parte com ela, não querem ter parte com Jesus Cristo, com a fé católica, e querem renunciar e tirar isso, entendeu, da vida deles. Então a Argentina está assim, né? E isso é a consequência daqueles bispos argentinos que proibiram que as mensagens de São Nicolás fossem divulgadas a partir de 1990. As mensagens foram proibidas de ser divulgadas lá. A vidente aceitou essa imposição da igreja. Você fica quieta e a gente faz um santuário para você aqui. Aí deu nisso. As mensagens que podiam ter convertido aquele povo, poderiam ter transmitido a chama de amor de Nossa Senhora para aquele povo, ser um povo santo, fervoroso, temente a Deus, fiel a Nossa Senhora, não foram divulgadas. O que aconteceu? A apostasia foi ganhando cada dia mais terreno, e agora chegou aonde chegou. Só podia dar nisso, só podia, né? E eu estou oferecendo todos os dias as minhas dores de cabeça da noite. Inclusive essa noite foi muito forte, eu transpirei muito, né? O Vini, o Diego, o Djales tiveram que trocar minha roupa de tanto que doeu, e eu transpirei, molhou tudo. Tiveram que trocar minha roupa. Eu não me lembro muito bem deles trocando, só sei que trocaram. Eu acordei, não estava com a mesma roupa mais que eu
com a qual eu dormi, e todos os dias eu estou oferecendo essas dores de cabeça pela Irlanda, para que Nossa Senhora de Knock, né, reverta o que o demônio fez lá na Irlanda, estraga o que ele fez através dos bispos Judas, dos padres Judas, né? E Nossa Senhora possa de novo, né, fazer com que o aborto seja expulso da Irlanda e tudo mais que eles pretendem fazer lá, e que Nossa Senhora de Knock volte a reinar no coração de todos os irlandeses, principalmente das irlandesas que chocaram o mundo com a sua insensibilidade e crueldade com os próprios filhos que elas geram dentro das suas barrigas. Eu estou pedindo muito e oferecendo muito minhas dores de cabeça a Nossa Senhora de Knock, para que ela converta as irlandesas que deram um show de crueldade, insensibilidade e indiferença para com seus próprios filhos, os filhos que elas geram. Eu sei que uma moça católica, em primeiro lugar, nunca vai deitar com um homem sem estar casada, primeira coisa, e muito menos vai matar um filho que ela gerar de um homem. Então eu sei que só vão fazer isso as não convertidas, né? As mundanas mesmo. São crianças, portanto, filhos de mundanas que são abortados. Porque uma mãe que reza o rosário não vai matar seu próprio filho. Só se for louca, né? Mas não vai matar. Nunca se ouviu dizer que uma moça que rezasse o rosário, primeiro, que engravidasse sem estar casada. Segundo, que matasse o filho que gerou na sua barriga, nas suas próprias entranhas. Nunca se ouviu dizer. E nunca se ouvirá dizer também, né? Mas, mesmo assim, mesmo sendo filhos de moças mundanas, essas crianças são filhos de Deus. São almas criadas à semelhança e à imagem de Deus. E ninguém tem o direito de tirar da vida dessas crianças, nem mesmo suas mães, né? Isso é um crime, é um pecado assim, né, monstruoso, que deforma a natureza humana da mulher. A mulher por si só, ela é mais carinhosa, ela é mais amorosa, ela é mais terna, né? A mãe, ela é a personificação, a figura do amor que não passa jamais, do amor que não acaba, do amor que nunca se cansa de se doar pelo filho. Tem pai que ainda abandona o filho, né? Mas a mãe é mais difícil. Você pode ver, a maioria dos filhos são abandonados pelos pais, como foi o meu caso, né? Que com 5 anos de idade meu pai já, né, me largou a Deus dará, já não quis mais cuidar de mim, me sustentar, comprar remédio, comprar roupa, comprar nada, tudo era a minha mãe que comprava para mim. Com 10 anos ele vivia, né, agredindo a minha mãe, vivia fazendo a minha mãe sofrer, eu defendia, daí sobrava para mim também. Com 10 anos ele tentou me matar, tentou matar minha mãe, e daí foi embora de uma vez, e quem ficou cuidando de mim foi minha mãe, né? Por quê? Porque a mãe, ela é a personificação do amor. Ela é mais amorosa, não sei porquê, com os filhos. Tem exceção. Tem pai que não, que abraça o filho, que beija o filho. Eu conheci pai também, que a mãe foi embora e o pai ficou criando os filhos e nem casou, se dedicou, nem casou de novo, nem arranjou outra mulher, né? Ficou sozinho criando os filhos até morrer. Mas isso é um caso entre 1000. Esses homens são raros, né? Tão raros como o ouro, né? Agora a mãe não, a mãe ela fica mais com o filho, ela não abandona, né? E se possível ela morre para que o filho não morra, né? Essa semana eu li a notícia, né, de uma mãe dos Estados Unidos, né,
que agora está uma onda na internet, né, de um tal de desafio lá, que entre os jovens e as crianças. Tomem cuidado, viu? Que seus filhos andam, com quem seus filhos andam falando na internet. Tinha uma tal de baleia azul, há um tempo atrás, que era um desafio que desafiava a criança a mutilar, cortar uma parte do corpo. Agora diz que tem um outro negócio, que as crianças se desafiam umas às outras a queimar uma parte do corpo. Então fica um amigo, né, que põe álcool numa parte do corpo da pessoa, da outra criança, e risca o fósforo para queimar uma parte. Aí essa menina lá dos Estados Unidos foi fazer isso daí com uma coleguinha. Não sei o que aconteceu, o fogo se propagou, queimou uns 60% do corpo dela. Queimadura grave de 3º grau. Está internada em estado grave. E a mãe viu a filha queimando, entrou no fogo e se queimou também, entendeu? Para salvar a filha. Então, olha o que faz o amor materno. Faz até a mãe entrar no fogo para poder salvar um filho. Não estou dizendo que os pais não façam isso. Tem pais que são capazes de fazer isso e até muito mais, né? Mas são mais raros. A mãe é mais, né, amorosa com os filhos. Não sei porquê, né? Acho que é a natureza delas. Então, e o aborto desfigura esse amor materno, essa característica, né, tão típica da mãe, que é o amor que protege, que guarda, que faz de tudo para salvar a vida do filho, e transforma a mulher num monstro, que mata o seu próprio filho indefeso, que não pode correr, que não pode se soltar dela, que não pode gritar, que não pode pedir socorro para ninguém. Então a mulher se torna um monstro, entendeu? Aquela que mais tinha que proteger aquela criança em formação é aquela que mata aquela criança com injeção de sal na bolsa amniótica, que praticamente assa a criança, frita a criança viva. Ou então quando o médico introduz lá um bisturi que corta a criança, esquarteja o bebê em pedacinhos. E tem vídeos inclusive que mostram o neném tentando se esquivar dentro da barriga da mãe daquele bisturi que corta ele todinho. Ou então quando o médico introduz, né, tipo um aspirador que suga a criança e despedaça toda a criança, e os pedaços da criança caem, né, numa bolsa, né, toda despedaçada, e daí aquela criança às vezes até é vendida para empresas de cosméticos para fazer creme para passar no rosto das mulheres, creme de beleza, né, que diz que tem muitas proteínas ali para a pele, etc. Ou então é jogada numa lata de lixo, entendeu? E teve um médico, né, que até se converteu, digamos assim, que ele estava fazendo um aborto, e quando ele foi tirar a criança de dentro da barriga da mãe, né, o bebezinho apertou o dedo dele, como que dizendo: me salve, não me deixe morrer. Quando ele viu aquele bebezinho, aquela mãozinha minúscula apertando o dedão dele, com tanta força, como querendo dizer: me salve, não me mate, me deixe viver. Ele se converteu e falou: a partir de hoje eu não faço mais aborto, nunca mais. Já tinha feito uns 60 mil. Os Estados Unidos é campeão de abortos, viu? Deixa eu ver se eu não vou errar o número. Acho que será que são 7 milhões de abortos por ano? Acho que é isso mesmo. Não, mas tem país que aborta mais. Ao todo, no mundo, se não me falha a memória, são aproximadamente 100 milhões de abortos por ano no mundo. Mata mais do que qualquer guerra que exista. É uma guerra silenciosa. E as assassinas
são as mulheres, as próprias mães. Está vendo? A que ponto chegou o ser humano? Olha onde que nós fomos parar. Porque não se obedece às mensagens de Nossa Senhora. Olha onde nós fomos parar. Porque não ouvimos o que Nossa Senhora disse em La Salete, disse em Fátima, né? Disse a Teresa Musco, disse em Medjugorje, em San Damiano, em Ride, né? Em cada lugar que ela apareceu. Olha onde o Brasil foi parar, porque não obedeceu o que Nossa Senhora há 27 anos tem dito aqui. O Brasil é um dos países que mais aborta no mundo. Diz que são aproximadamente de 7 a 9 milhões, ninguém sabe o número certo, né? 7 a 9 milhões de abortos por ano. É muita criança morta. Pelas próprias mães, pelas mulheres. Estão vendo? Olha onde as mulheres foram parar. Porque não obedeceram o que Nossa Senhora pediu aqui. Porque não quiseram abrir seu coração a essa mãe, a chama de amor dessa mãe. Então, terminando, para não ser muito longo, que eu não posso ficar em pé muito tempo, né? O mundo está se destruindo. A cada dia que passa, o mundo realmente está pior. Está afundando nos pecados mais horrorosos que existem. E nós, dormindo no nosso torpor, dormindo na nossa indiferença para com tudo isso que acontece à nossa volta, e achando que rezar um terço, rezar um rosário já é muito, fazer 1 ou 2 cenáculos por mês é muito, que fazer lá um cenáculo por semana já é demais, né? Ai, nossa, mas Nossa Senhora pede demais, pede cenáculo demais, exige cenáculo demais da gente, oração demais. Que demais? Por dia, né? Você não sei quanto que dá 7 milhões dividido por 365. Se alguém puder fazer a conta aí rapidinho para mim, aí, deixa que eu faço. Deixa eu fazer aqui. Já te digo. Deixa eu fazer a conta aqui que eu já falo para você. Você vai ver que seus rosários, seus cenáculos, meu filho, ainda não são nada diante de tanto mal que é feito nesse mundo, principalmente nessa tristeza desse Brasil. Quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui. 7 milhões dividido por 365 dias, ó, são 19.178 abortos por dia, mais ou menos, só no Brasil. E eu pergunto, 7 milhões de crianças são mortas pela mãe, 19 mil crianças são mortas pela mãe todo dia aqui no Brasil, isso mesmo, 19 mil. E você reza 19 mil Ave Marias por dia para impedir isso? Não. Os mais fervorosos rezam 150, o rosário. Os mais preguiçosos só rezam 50 e acham que é demais. Você acha que só com 50 Ave Marias Nossa Senhora consegue impedir 19 mil abortos por dia só no Brasil, fora no resto do mundo? Você acha? Não é nada. É uma palha na frente de um incêndio. É um grão de areia na frente do mar. Essas suas orações. E você está ainda reclamando, achando que reza demais, que está muito cansado, que não aguenta mais. Mas que não aguenta mais. Olha o tanto só de aborto, fora, gente, dos mortos, que eu estava lendo os mortos que foram mortos pela violência no Brasil, as estatísticas, só no ano passado, eu não lembro agora o número, eu sou péssimo para guardar número, mas só no ano passado, morreu mais gente no Brasil do que em todas as guerras que houveram nas décadas do ano 2000 até 2010 e de 2010 até agora em 2018. Vocês acreditam nisso? Praticamente existe uma terceira guerra, só que aqui no Brasil, e feita pela violência que tem aqui, a bandidagem,
e tudo isso mais aí, né? Drogas e tudo mais. Então, você acha que com um tercinho seu, Nossa Senhora vai conseguir, entendeu? Impedir todo esse mal que é praticado por tanta gente todo dia, tantos pecados horrorosos, como aborto, como assassinatos, todo dia que acontece por aí? Você acha que com 50 Ave Maria sua, Nossa Senhora vai impedir tudo isso? Claro que não, tem que rezar muito mais que isso. Nem com 150 Ave Marias por dia, entendeu? Não dá. Por isso que Nossa Senhora pede tanto cerco de Jericó, pede tanta oração, porque ela enxerga tudo isso que você não vê. Você não pesquisa, você não lê, você não procura saber o que está acontecendo no mundo. Então você pensa que o mundo é só ali a sua casinha, a sua vidinha, é só aquilo que você vê. Não é não, viu? Não é não. Vai pesquisar sobre o aborto, quantos são feitos por ano no mundo. Vai pesquisar quantos assassinatos acontecem no mundo por ano. Vai pesquisar quantos morrem vítimas das guerras por ano no mundo, para você ver quantas milhões de pessoas são. E aí você vai começar a entender por que Nossa Senhora pede tanta oração. Porque ela vê tudo isso que você não vê. Ela vê o mundo inteiro. E é por isso que ela não aguenta mais ver tanta barbaridade, ver tanto crime, ver tanto sangue derramado sobre a terra, clamando justiça, né? Clamando justiça diante de Deus e atraindo os castigos da natureza, para que o pecado do homem seja lavado no sangue do próprio homem. E aí você vai começar a ver: meu Deus, eu não rezo nada, eu tenho que fazer algo a mais para ajudar Nossa Senhora, tenho que fazer cenáculo, dia sim, dia não, eu tenho que sair para divulgar, eu tenho que fazer com que mais gente se converta, seja tocada, reze o rosário, para aumentar o número de pessoas que rezam nessa tristeza de Brasil, para ver se a gente consegue transformar essa tristeza, né, realmente na terra de Santa Cruz, terra do Senhor, terra de Nossa Senhora, pelo menos para deter, né, todo esse mal que eles querem implantar aqui também, viu? Por isso que eu falei, que eu declarei meu voto, né, no senhor Jair Bolsonaro, porque é o único que é contra a lei do aborto. Todos os outros querem, de uma certa forma, permitir, entendeu? Deixar acontecer. Ele não. Ele é totalmente contra isso. E pensa que a mulher que fizer isso deve ser presa, deve pagar pela vida que ela tirou, como se ela tivesse dado um tiro num adulto. É uma pessoa, é uma vida que ela tirou. A única diferença é que é pequena e estava dentro da barriga dela, mas era uma pessoa que ela matou. E ela não tinha o direito de tirar a vida. Só Deus pode decidir quem vive e quem morre, mais ninguém. Então, ele é o único que não é a favor desse crime horrendo diante de Deus e de Nossa Senhora. Repito, horrendo, tá? Horrendo. E as pessoas ainda ficam falando mal dele, falando que não sei o que ele é bruto, que ele é não sei o que não vai votar nele, não sei o que ele vai fazer voltar repressão, né? Que repressão? O governo militar só reprimiu o comunista, quem não prestava. Que quem era trabalhador, pessoa boa, honesta, direita, não foi molestado, não. Meu avô não foi, minha avó não foi. Entendeu? Por quê? Que eram pessoas trabalhadoras, católicas, tementes a Deus, que só cuidavam da sua família, do seu filho, não fizeram nada errado. Então, não foi molestado por ninguém, entendeu? Por nenhum militar do tempo lá, né, do governo militar. Quem era trabalhador, honesto, cuidava da sua vida, não era molestado. Os únicos que eram aqueles que queriam transformar o Brasil em Nova Rússia e acabar aqui com o direito à propriedade, com a religião católica e com a liberdade das pessoas, entendeu? E se você, né, votar em inimigos de Nossa Senhora, o que vai acontecer? Se você tem duas casas, uma sua e outra que você
comprou com tanto sacrifício e você aluga para você ter um dinheirinho a mais e cuidar melhor dos seus filhos. O que o comunismo diz? Se você tem 2 casas, é sinal de que você não precisa de 2. Você já tem a sua. Então, pode invadir, pode tomar. Se um dia você comprar um sítio, uma fazenda, para você cuidar, ter, ou simplesmente para você descansar, o que eles dizem? Não, você não tem direito a ter. Vamos invadir, vamos tomar, e azar o seu, que trabalhou a vida inteira para comprar. Não, perdeu. E depois proíbe até você de acreditar em Deus, de rezar, e se você se opor, mata. Que nem eles fizeram na Rússia, matando mais de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de mártires. É isso que você quer para você? Para sua família, para os seus filhos? Acho que não, né? Então, se não quer, vota direito. E não seja como certas pessoas que às vezes reza rosário, aí depois vai na eleição, faz tudo errado. Vota nos inimigos de Nossa Senhora. Que adianta esses rosários que você rezou então? Se faz tudo errado, entendeu? Se faz justamente o contrário do que Nossa Senhora quer, vota nos inimigos dela, entendeu? Que adiantou esses rosários então? Reza e depois ajuda os inimigos de Nossa Senhora? Qual é? Né? Tá louco. Por isso que tudo vai mal, porque os católicos são um poço de erros, um poço de ignorância. Não se importam com quem vai governar eles, o que vão fazer, se vão matar eles, prender eles, se vão aprovar o que não presta. Não estão nem aí, entendeu? Só pensam em 2 coisas: comida, diversão e sexo. Só isso que pensa. Por isso que tudo, entendeu, vai mal. Só pensa em namorar, casar, ter filho, se divertir, ir para praia e, entendeu? O meu país, que se dane. O que vão aprovar aqui, que se dane, entendeu? Depois a gente vê o que faz. O problema é que quando você for ver o que você for fazer, você já está preso. Você já vai estar tomando um tiro no meio do peito. Isso é que é o problema, entendeu? Se você não evita o mal agora, o mal depois prevalece sobre você e você perece. Então é por isso que tudo vai mal. Agora, eu estou oferecendo, né, minhas orações, minhas dores de cabeça todo dia, para Nossa Senhora salvar o Brasil, salvar a Irlanda, né? Graças a Deus a Argentina, eu sabia que eles estavam para aprovar. Eu ofereci para não deixar aprovar o aborto, consegui a graça. Mas eles estão lá fazendo pegando os nomes das pessoas, para as pessoas renunciarem ao seu batismo, né? Que é uma coisa assim que quando eu vi eu fiquei chocado, eu não acreditei, não consegui acreditar que a apostasia, que o ódio a Deus, a religião católica e a Nossa Senhora tivesse tão grande na Argentina. Eu não sabia. Eu fiquei chocado com o que eu vi. E olha, para isso daí ser feito aqui no Brasil também não falta nada. Porque o que a gente vê de gente que vive falando assim, eu sou católico porque meu pai e minha mãe me batizaram, mas eu não quero ser católico. Eu não quero viver a fé católica. Eu não gosto de santo, eu não gosto de Nossa Senhora, eu não gosto de terço, eu não quero nada disso, eu não quero ser assim. Eu quero fazer da minha vida o que eu quiser. A vida é minha, eu não vou dar para Deus e para Nossa Senhora. Acabou, eu não quero, a vida é minha, eu vou fazer com ela o que eu quiser. E se para eu fazer isso, eu tenho que renunciar esse batismo, renunciar essa fé católica, eu vou renunciar. Eu já vi gente dizendo isso para mim, na internet, quando me xingam lá, entendeu? Quando eu divulgo, falam isso para mim. Se eu tiver que renunciar a essa fé, a esse Deus, para eu viver do jeito que eu quiser, eu vou renunciar, porque a vida é minha e eu não vou dar para Deus e para Nossa Senhora, não vou dar. Eu não quero que eles reinem sobre mim, não quero. Entendeu? Então falta pouco para acontecer isso aqui. E sabe qual que é o único remédio? Não é brigar, não é bater boca, não. É fazer isso que eu faço. É mostrar a verdade. É mostrar as aparições de Nossa Senhora. Mostrar o amor dela pelos seus filhos. É ensinar, tirar da ignorância e colocar
dentro da mente, porque é ali que o demônio obscureceu. Foi a mente, a inteligência das pessoas. Aí elas ficaram cegas, começaram a ver o erro como verdade, e daí o coração aceitou o erro como uma coisa boa. Aí pronto, o demônio dominou. Então é aqui, ó, é no intelecto das pessoas que a gente tem que colocar a luz. E qual é o meio mais poderoso de colocar a luz ali? Através desses filmes que eu faço, dos clipes de mensagens de Nossa Senhora, entendeu? Dos cenáculos, onde você não vai só rezar, você vai mostrar essas aparições de Nossa Senhora, essas mensagens, o amor dela, e você vai ensinar para as pessoas a verdade. Quando você iluminar aqui, ó, o intelecto e dissipar essa treva de erro e confusão que está na cabeça das pessoas, aí elas vão ver a verdade, aí o coração vai aceitar a verdade verdadeira que Nossa Senhora ensina. Aí pronto, a pessoa renuncia de uma vez por todas a tudo isso que é mal, que não presta, e ela vai ser um filho verdadeiro de Deus e de Nossa Senhora, né? Então eu fiz a coisa certa. Eu sempre pensei dessa forma. As pessoas estão fazendo tudo isso que elas estão fazendo, todas essas coisas horrorosas, porque o demônio obscureceu aqui, ó, as mentes, as inteligências. Então é aí que eu tenho que colocar a luz, porque se eu colocar a luz ali, a verdade ali, as pessoas vão, essa treva de erro, de confusão vai sair das mentes das pessoas, elas vão conhecer a verdade vai libertar elas da escravidão do demônio, e aí elas vão amar a verdade vai descer o coração, elas vão amar a verdade, e depois que elas amarem, criarem amor pela verdade, nunca mais elas vão abandonar a verdade, que é Deus, que é Nossa Senhora. Nunca mais. Essa foi a minha tática. E graças a Deus, com muitos, né, ela funcionou. Quantos que foram convertidos e tirados do mundo graças aos filmes que eu fiz? Várias pessoas me disseram: eu fui tocado pelo filme de Medjugorje que você fez, eu fui tocado pelo filme de Lourdes que você fez, foi ali que me converteu, que eu mudei. Eu fui tocado pelo filme de Enoque que você fez. Eu me lembro de um moço que falou para mim que foi tocado pelo filme de São João Maria Vianney que eu fiz, foi aquele que tocou nele. O meu postulante Luiz Miguel foi tocado e até se decidiu a se tornar religioso, né? Graças a um dos filmes de Medjugorje que eu fiz. Então, quando você ilumina a inteligência das pessoas, a treva do erro e da confusão sai dali. A pessoa enxerga a luz, enxerga a verdade, e aí ela vê que ela está na escuridão, e que a escuridão é má e a luz é boa. Então ela abraça a luz e ela cria amor pela luz, e quando ela cria amor pela verdade, pela luz, nunca mais as mentiras do enganador têm poder sobre ela, e ela jamais vai trocar a verdade pela mentira do enganador, do inimigo de Deus. Então é assim que vocês têm que fazer. Nós temos, porque os inimigos de Deus, de Nossa Senhora, eles vão no intelecto das pessoas. É ali que eles infundem o erro, confundem a pessoa, e a pessoa se perde, fica completamente desnorteada, troca a verdade pela mentira, o bem pelo mal. É ali que o demônio vence. Então é ali também que a gente tem que atacar e ensinar, tirar as pessoas da ignorância, formá-las, entendeu? Só assim é que elas vão renunciar aos erros do inimigo. Marcos, já tentei, mas não quiser aceitar a verdade. Ótimo, deixa esse joio para lá e vai atrás do trigo que você ainda pode salvar. Existem almas boas
que só estão esperando a verdade que só você pode levar. E quando conhecerem, vão se alegrar, vão rejubilar com você e vão aceitar a verdade. Um moço lá de Minas, eu vivo esquecendo o nome dele, mas lá de uma cidade de Minas, lá tem um nome diferente, acho que é Jataúba, Gitaúba, não me lembro direito, mas eu mando as mensagens para ele todo dia no WhatsApp, e esses dias ele falou assim para mim, né, que todos os dias, ele nunca pôde vir aqui, porque ele não teve condições, mas ele acompanha de lá, e ele diz que todos os dias ele agradece a Deus e a Nossa Senhora e pede para que Nossa Senhora me abençoe, porque ele foi salvo por mim. Ele disse que ele estava completamente na ignorância de tudo, das coisas de Deus, não rezava, estava como que perdido, e foi graças aos filmes, às orações, aos rosários meditados, alguns, né, que ainda restam lá no YouTube, que eu fui mandando para ele ao longo do tempo, e que ele foi assistindo, né, e ele assiste o cenáculo aos domingos, diz que falha muito o sinal dele lá, porque a internet dele é ruim, a cidade é pequena, o sinal é ruim, mas muitas partes ele pega, né? E ele disse que graças a esses cenáculos, hoje ele sabe tanta coisa, né? E as mentiras do demônio e do mundo não tem poder sobre ele, ele não se deixa enganar. E reza o rosário muito, muito, todo dia ele diz que reza, né? Então vocês vejam, é isso que nós temos que fazer, dar a verdade para as pessoas, né? E rezar, oferecer a nossa vida, né? Para ajudar Nossa Senhora, né? A triunfar no mundo e a esmagar todo o mal. O que Nossa Senhora falou para a irmã Lúcia, quando houve a Revolução dos Cravos em Portugal, Revolução Comunista nos anos 70, né? E a irmã Lúcia perguntou para Nossa Senhora, quando que a Revolução Comunista ia acabar? Nossa Senhora falou, quando as famílias rezarem 1 milhão de rosários, o comunismo acaba em Portugal. As famílias rezaram 1 milhão de rosários, como Nossa Senhora de Fátima pediu. E a revolução acabou em pouco tempo, acho que foi até no prazo assim de uma semana, o comunismo caiu por terra em Portugal, né? Isso mostra para nós que se o povo brasileiro rezar o rosário, mas rezar em grande quantidade, em massa, Nossa Senhora salva o Brasil. Então nós temos que fazer isso, converter as pessoas, fazer elas amarem o Santo Rosário e rezarem o Santo Rosário sem cessar, até juntar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de rosários para salvar essa tristeza de Brasil. Aí sim nós vamos conseguir, entendeu? Mesmo agora nós podemos conseguir muita graça, muita salvação para o Brasil, rezando muito o Santo Rosário, sobretudo rezando para que mais pessoas rezem o Santo Rosário junto conosco, e assim formemos um grande poder de intercessão para o Brasil. Só assim que nós vamos conseguir. De outro jeito, não tem esperança mais. Mas vejam, em Portugal, aquela época também parecia tudo perdido. E Nossa Senhora de Fátima apareceu, a sua vidente, a irmã Lúcia, no Carmelo, né, de Coimbra, disse que se as famílias rezassem 1 milhão de rosários, Portugal era salvo do comunismo. A irmã Lúcia passou a mensagem, as famílias rezaram, Nossa Senhora salvou Portugal do comunismo. Então isso mostra o quê? Que o Santo Rosário pode salvar tudo, se o povo rezar bastante, como Nossa Senhora pediu. Você pode conseguir qualquer graça, vencer qualquer mal na sua vida, se você rezar o rosário. E pode também vencer qualquer mal no Brasil, no mundo, desde que o povo católico reze muitos milhões de rosários. Esse é o segredo da vitória. Então, o que nós temos que fazer é isso: converter as pessoas, tirar elas da ignorância, colocar esses filmes das aparições de Nossa Senhora lá na mente deles, para que eles entendam, conheçam a verdade, e assim
aceitando a verdade, eles vão rezar o rosário e Nossa Senhora vai fazer um grande milagre que vai salvar o Brasil e o mundo inteiro. Um milagre. O milagre do coração imaculado de Maria, seu triunfo. É isso que nós temos que fazer, né? E oferecer nossos sacrifícios pela Irlanda, a Irlanda do Norte, aonde os abortistas estão agora mirando lá, falar, agora nós vamos para lá e nós vamos conseguir a aprovação lá também. Aí, as duas Irlandas, toda a Irlanda vai ser a terra do aborto, o reino do aborto, que na verdade é o reino de Satanás, né? Mas Nossa Senhora não vai deixar, porque nós vamos rezar muitos rosários para ajudá-los, vamos oferecer sacrifício. Eu vou continuar oferecendo minhas dores de cabeça todo dia, a flebite também eu vou oferecer, e Nossa Senhora vai triunfar lá. Ela vai fazer um milagre que vai salvar a Irlanda, né? Terra tão linda, que São Patrício, né, sofreu tanto, se sacrificou tanto para poder evangelizar, tornar católica, e que Nossa Senhora de Knock, né, ama tanto, e que tantos católicos lá morreram martirizados pelos protestantes, dando a sua vida por Jesus e Maria. O sangue deles não vai ter sido derramado em vão. A Irlanda vai voltar a ser uma terra de Maria, de Nossa Senhora, uma terra de santos, uma terra onde verdadeiramente Nossa Senhora vai ser amada, louvada por todos os seus filhos, obedecida por todos, e Deus também vai ser amado, obedecido por todos os seus filhos, né? Nós vamos conseguir, e vamos conseguir também preservar o Brasil de todo esse mal. Se Deus quiser, vamos conseguir também ajudar a Argentina, né? Nossa Senhora salvar a Argentina e não deixar que a apostasia, que o ateísmo triunfe lá. E nós vamos conseguir também fazer isso no mundo inteiro. Rezemos, portanto, muitos rosários pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, né? E não tenhamos medo. Tudo isso, às vezes, eu confesso que na hora que eu leio, né, isso tudo me enche de medo. Eu fico pensando, meu Deus, né, o mundo já está quase igual ao inferno, né? Está quase igual ao inferno. O inferno que eu vi, só falta o fogo e os demônios aparecerem, mas já está igualzinho, né? Tenho medo, mas aí eu me lembro daquilo que Nossa Senhora disse ao Benedetto Pareto: não tenha medo, eu estarei com você e eu te ajudarei. Nossa Senhora da Guarda, a Madonna della Guardia, né? Dia 28 agora, no dia da sua festa, depois de amanhã, repete para nós a mesma coisa que ela disse ao seu vidente Benedetto Pareto: não tenha medo, meu filho, eu estarei com você, estarei ao seu lado, eu te ajudarei, não tenha medo. Então Nossa Senhora vai estar conosco, ela vai nos ajudar, e nós não precisamos temer o mal. Com o rosário na mão, vamos conseguir a vitória do bem sobre o mal, como nossos irmãos portugueses conseguiram lá nos anos 70, fazendo aquela cruzada de 1 milhão de rosários. Nós vamos conseguir fazer o mesmo para Nossa Senhora aqui no Brasil, e vamos conseguir salvar a terra de Santa Cruz, que em verdade, de verdade, será terra de Santa Cruz, terra do Sagrado Coração de Jesus, terra da Senhora, Rainha e Mensageira da Paz, nossa Mãe Aparecida, nossa Mãe do Rosário, nossa Mãe vitoriosa do amor e da paz. Amém.